E a gente fala agora de economia. O risco Brasil, usado para medir o ambiente de investimentos, tem a segunda maior alta entre os integrantes do G20. Essas incertezas fiscais do governo estão entre os principais motivos desta avaliação, e sobre esse assunto a gente conversa agora. Gentilmente nos atende o economista, ex-secretário da Fazenda aqui do Estado de São Paulo, Felipe Salto. Tudo bem, secretário? Como sempre, muito obrigado pela gentileza. Muito bom rever o senhor aqui na Jovem Pan. Tudo bem, Thiago? Um prazer estar aqui com você e com os ouvintes da Jovem Pan. Tudo bem, muito obrigado. Bom, em relação à análise do risco Brasil, claro que são fatores internos que pesam para uma avaliação, e os investidores também ficam temerosos em apostar no Brasil. E eu pergunto, o que é mais primordial, o que mais vem atrapalhando a questão econômica nesse momento na avaliação dos investidores? Olha, Thiago, o ponto central é a questão fiscal, né? Claro que o ministro Fernando Haddad, desde o ano passado, conseguiu avançar com uma série de medidas do lado da Receita, principalmente, recompondo base de diversos tributos. Tanto é assim que de janeiro a maio, pelas nossas contas, a arrecadação está crescendo em termos líquidos, mais de 9% em termos reais, em relação ao mesmo período do ano anterior. Mas o lado do gasto é o problema, né? Falta tesoura do lado da despesa para segurar a evolução dos gastos públicos federais. Eu acho que é isso que o mercado está esperando e os investidores também, até para que o arcabouço fiscal, o chamado novo arcabouço fiscal, que é a regra que substituiu o teto de gastos, possa ser cumprido. Que é possível acreditar nessa tesoura, Porque há alguns dias a gente viu o próprio governo dizendo que vai cortar, junto com a ministra Simone Tebet e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Agora, será que isso é retórica ou realmente pode haver uma mudança nisso? Porque é o que os economistas, os especialistas cobram e há muito tempo, Olha, eu entendo que o ministro Haddad está fazendo um trabalho e um esforço grande de convencimento. Houve reuniões já com o presidente da República, a imprensa noticiou, e não é fácil, né? Porque a gente sabe que a tendência da ala mais política de qualquer governo, e desse governo de centro-esquerda em particular, é evitar mexer nos gastos públicos. Mas é preciso entender que há muito desperdício. Há muitos gastos que vão crescendo, Tiago, quase que automaticamente, por conta das regras de vinculações e indexações. Então, em benefício dos mais pobres, inclusive, seria muito importante que a gente passasse um pente fino no orçamento público federal. E, secretário, agora para o segundo semestre, Estamos às portas do segundo semestre. O senhor espera uma economia mais deteriorada aqui no Brasil? A gente tem essa pressão, não só inflacionária, mas também a alta do dólar, Que acaba pressionando os preços aqui e, de uma certa maneira, isso tudo gera uma preocupação com o segundo semestre, que normalmente, como o senhor sabe muito bem, é um período até mais aquecido do que o primeiro. Olha, Tiago, eu acho que tem uma questão do dólar que é doméstica, sim, essa questão da apreensão com risco fiscal. Tem também uma questão externa, porque, para quem está nos ouvindo, toda vez que os Estados Unidos mudam a sua taxa de juros, a nossa taxa de juros também é afetada. E afeta também a taxa de câmbio, o preço do dólar medido em reais. Então, essa expectativa de que o Federal Reserve, que é o Banco Central americano, começaria a reduzir os juros logo, e isso acabou ficando para depois, Isso afetou a dinâmica do dólar, a dinâmica da taxa de câmbio. Além disso, os emergentes como um todo subiram de nível, O câmbio de todos eles ficou mais depreciado, A moeda local em relação ao dólar. Então, a gente sofre também com esse fenômeno. Agora, no Brasil, nós temos um balanço de pagamentos que congrega as contas externas do país, as transações dos residentes com os não residentes, que é relativamente confortável. Apesar do déficit em transações correntes ter aumentado e a perspectiva é que ele feche o ano um pouco mais alto, você tem um fluxo de capitais significativo. Então, se a gente conseguir passar pelo segundo semestre preservando o arcabouço fiscal, sem alterar as metas fiscais e promovendo algum contingenciamento no gasto público, eu acho que o governo
passa de ano não só no calendário, mas também usando a analogia escolar, ele passa de ano também. E, secretário, só para a gente fechar, o senhor comandou por muitos anos a instituição fiscal independente do Senado, né? Tem muita experiência também do ponto de vista legislativo, e para o Congresso passar de ano também. Qual deve ser o papel do Congresso nesse debate agora para o segundo semestre no país? E o Congresso está de recuperação em várias matérias, viu? Porque não está ajudando muito. Você vê que ele avança com medidas que têm custos enormes, espeta a fatura no Tesouro Nacional e não mostra como paga a conta. Engordou também as emendas parlamentares. Hoje o volume de emendas parlamentares corresponde ao mesmo volume de investimentos, para você ter uma ideia. Então o Congresso está na hora dele começar a dar também a colaboração dele para o ajuste fiscal, que é um compromisso de todos, como bem mostrou o ministro Cristiano Zanin em uma decisão recente referente à chamada desoneração da folha. Conversamos com o economista e secretário da Fazenda do Estado de São Paulo, Felipe Salto. Muito obrigado mais uma vez pela gentileza e atenção. Bom descanso, secretário. Um abraço. Obrigado, Thiago. Boa noite a todos. Obrigado.